Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, comente aquilo que você achou relacionado à sua experiência e vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma sugestão da nossa amiga Luciana, que tá aqui no canal, que a gente conversando assim sobre a vida, eu falei para ela que eu tive dengue e ela pediu para eu relatar minha experiência aqui. Aí eu vim aqui relembrar com vocês aquilo que eu passei e também pedir para que vocês se protejam contra essa doença muito complicada, tá? Porque nós que temos doença falciforme, qualquer coisa que contraia, ela às vezes toma uma proporção muito grande. E foi comigo nesse caso da dengue. Foi em 2013, né? Já tem um tempinho. Inclusive, foi assim. Eu posso dizer que foi o que eu mais sofri na vida até hoje, porque tem coisas que a gente não lembra quando criança, e na fase adulta foi aquilo que eu mais sofri, e não era relacionado a falciforme, foi algo a mais, né? Então eu sofri muito, foi em fevereiro de 2013, infelizmente foi inesquecível, porque é traumatizante, gente. Eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui, tá bom? A dengue, ela é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Acho que todos vocês já ouviram falar, sempre tem muita campanha, e ainda assim a população não cuida, né, contra essa, assim, acham relaxo, as pessoas acham que é uma doença que, eventualmente, ela, na maioria dos casos, eu acredito, ela não causa coisas muito graves, né, às vezes passa como se fosse uma gripe, mas as pessoas não têm aquela empatia de perceber ou de imaginar que com elas pode ser grave, ou com outras pessoas também, por isso ter o cuidado certinho. Então eu fui uma pessoa que sofri, no caso, assim, de relaxo das outras pessoas, porque no caso eu sempre cuidei muito, a minha família sempre cuidou muito com isso, e eu sofri por causa das outras pessoas. Na época onde eu morava, no Engenheiro Beltrão, estava em epidemia, então estava lastrada, assim, muitas pessoas estavam com a dengue. Eu pensei que eu fosse passar ilesa, porque eu tive todos os cuidados, repelente, eu cuidei de todas as formas, mas não foi o suficiente. E eu e minha mãe pegamos ao mesmo tempo. E assim, comigo começou com uma febre. Todo mundo fala de muita dor no corpo, aqueles sintomas clássicos, né, de manchas e tal. Eu não tive esses sintomas clássicos. Eu tive, primeiro eu fui pro pronto-socorro com dor no corpo, coisas assim que poderiam se assemelhar com qualquer outro diagnóstico. Tanto é que a plantonista errou comigo, me medicou de uma forma totalmente, na época, eu não sei detalhar porque tem muito tempo, mas como se fosse uma virose, algo assim, corriqueiro, porque eu tinha febre e na época era só febre e mal-estar. Me mandou de volta para casa medicada. Nisso eu fiquei uns 3 dias, passei no pronto-socorro algumas horas e fiquei em casa uns 3 dias tentando controlar essa febre. Tentando controlar com medicação, a febre nunca passava. E nisso, já entrando no terceiro dia, eu já achei muito estranho, porque quando você tá tomando a medicação, ela tem que fazer a resposta, né? E não baixava. Então, logicamente, eu tava medicando de forma errada. Deus me protegeu muito, porque se eu tava medicando. Quem tem dengue tem medicações que não pode tomar. E eu tava tomando, tentando cuidar. Porque a dengue, assim, como ela é viral, ela tem o período, como se fosse a gripe, assim, ela passa, não tem muito o que fazer de medicação, assim, fica meio impotente, você tem que fazer hidratação, né, cuidar daquilo que tá piorando, mas a dengue em si você tem que esperar passar. E aí a gente sempre tem que ficar atento, né, orientar aqui pra vocês, nunca ficar esperando em casa demais. Eu até esperei muito, né, quase 3 dias, mas eu fui buscar ajuda porque eu vi que não tava melhorando. Aí eu fui consultar com o meu hematologista, ele já viu que eu já tava bem pior, né? Eu dei entrada no pronto-socorro, já tava bem pior. E aí ele fez vários exames, do contrário da outra médica, que fez poucos, eu já foi. Ele é muito bom em diagnóstico, então ele já foi buscando investigar o que estava acontecendo, e na região mesmo tendo muita dengue. Aí me internou e fomos investigar o que era, e realmente era dengue. E quando se recebe o diagnóstico de dengue, se tem doença falciforme, o susto é muito grande. Eu não sei explicar o que eu senti, mas Deus me sustentou, mas não foi fácil. Aí eu dei entrada, internei minha mãe também. Na época, o quadro da minha mãe às vezes até tava pior que o meu, porque a plaqueta dela baixava muito, a minha ainda tava um pouco mais elevada do que a dela, eu achei que fosse passar tranquila. Aí o que a gente ficava? No quarto, hidratando, né, e monitorando. E assim, os sintomas que eu senti um mal-estar gigantesco, muito vômito, nada parava no estômago, nem água.
Até a água tem um gosto horroroso, assim, você não consegue beber, você tem que se obrigar. E acho que em torno do terceiro dia, mais ou menos, que eu tava internada, eu tava assim, sabe quando você fica muito devagar, muito lenta, muito... Acho que a pressão estava muito baixa, muito lenta, muito lesada. E na cama eu tava assim, meio que sem energia nem pra levantar. Eu lembro que eu tava muito sonolenta e não conseguia reagir. Isso no quarto. E aí Deus mandou na hora certa, exatamente, assim, aquelas enfermeiras que vêm, as técnicas auxiliares, não sei, que vêm medir como você tá, sua pressão, oximetria, essas coisas todas. Aí eu só lembro aquela muvuca que ocorreu, assim. Viram que a minha oxigenação estava muito baixa, aí a enfermeira, a chefe, já veio com oxigênio para mim e já me encaminharam para UTI. Então eu tava no quarto, tava muito mal, só que eu não sabia porque eu não tinha sintomas de dor nem nada. Então meu corpo tava poupando para eu ficar viva, deixando eu assim lenta, eu em repouso ali. Só que daí constataram que a minha oxigenação do organismo estava muito baixa e era urgente para UTI. Aí começa, assim, a fase mais difícil que eu passei na minha vida, que eu nunca tinha ido pra UTI. Fiquei 5 dias na UTI, vou resumir um pouco. O primeiro dia foi extremamente difícil, porque eu não estava acostumado com aquele ambiente, eu cheguei a perder consciência algumas vezes, por conta de toda essa falta de oxigenação e tudo mais. Resumindo, eu tive algo muito pior, às vezes, do que o meu médico diz, do que a dengue hemorrágica. Eu cheguei a ter tipo choque da dengue. Se você for pesquisar na internet, é muito grave, assim, é risco de morte mesmo. Não sei qual tipo de dengue que eu tive, que são 4 tipos, mas graças a Deus eu tive toda a estrutura para eu me manter viva. Um hematologista maravilhoso, um infectologista maravilhoso que cuidou de mim. Eu tive derrame pleural, né? Até por isso que eu tava com uma falta de oxigênio, tava com água no pulmão. Aí eu fiquei na UTI, assim, praticamente sentada, não podia deitar por conta da água do pulmão. Eu fiquei na UTI para esperar essa água secar, ou se fosse precisar colocar um dreno. Então, nossa, é muito complicado lembrar de tudo isso. E então eu fiquei lá com máscara de oxigênio, dormi com aquela máscara bem grande, é horrível, apertada na cabeça, com dreno, não cheguei a colocar dreno, né, mas com pra fazer urina, né, não precisar ir ao banheiro, eu tive que ficar só deitada, não me vem o nome da palavra aqui agora, parei um pouquinho pra pesquisar, é a sonda, né, fiquei com sonda na urina, então todo aquele desespero, assim, todo mundo ficou muito assustado, porque eu nunca tinha lidado com tudo aquilo, então era muita informação, né, o pulmão daquele jeito, né, então foram 5 dias muito complicados, mas Deus me tirou daquela situação. E eu venci, passei por mais essa, né? Transfundi 3 bolsas. Foram dias muito difíceis ficando ali na UTI. E sempre assim, eu estava, com exceção do primeiro dia que eu perdi um pouquinho da consciência, depois disso, sempre consciente, então vendo tudo aquilo apitando, não deitava direito, sempre meio que sentado com aquela máscara, foi me dando uma agonia muito forte, muito difícil, não é fácil. Aí que é o apoio da família ajuda muito, coincidentemente minha mãe estava internada, então na UTI o pessoal sempre foi muito gente boa, deixava ela entrar sempre que possível. E assim, aí passou, né, esses 5 dias, fui pro quarto, fiquei mais um tempo, depois fui tratar em casa, assim, e é uma doença muito grave, porque impactou minha vida durante meses, assim, Aí depois, por conta de muita medicação, eu fui pra casa, o meu médico sempre gosta de liberar um pouco mais cedo, pra não ficar, né, com risco no hospital. Fui pra casa com muita medicação pra tomar de horário. Aí tive crise de labirintite muito séria, que eu não conseguia levantar a cabeça, juntou tudo isso. Enfim, passou. Depois de 3 meses, meu cabelo caiu quase que a metade. Tive que tratar com dermato, né? Por conta que quando você tá numa situação dessa, seu corpo esquece da estética, assim, né? Cabelo, pele, unha. Foi o que aconteceu comigo nessa época. Mas assim, eu tô aqui pra alertar vocês. Usem repelente, cuidem, né, de água parada, qualquer coisinha é muito perigoso. A dengue, ela pode ser só uma gripe leve, mas ela pode matar. Eu passei por quase isso, foi muito sério o meu caso. E meu infectologista falou, você não pode nem sonhar em pegar dengue de novo, porque geralmente quando a pessoa pega dengue, ela é leve, se ela for da primeira vez, e depois as outras vezes são mais agravadas, né, são mais graves no caso. E eu tô vivendo, assim, no começo eu fiquei muito traumatizada, eu não podia ver um mosquito perto de mim, é muito difícil. Uma experiência muito forte, assim.
Aí teve a vacina da dengue há pouco tempo no meu estado e eu não consegui tomar, mesmo com todo esse histórico. E eu também não fui atrás de tomar no particular, ela é um pouco carinha. E eu fiquei um pouco assim com medo por ela ser uma vacina nova, mas assim, o correto é a gente, né, eliminar a sujeira, se cuidar mesmo para que isso não ocorra, para que isso diminua, principalmente para pessoas que tenham doença crônica. É muito difícil, gente. O meu pedido aqui para vocês é que cuidem-se, que essa doença é muito séria e assim, esse é meu relato, né, bem resumidamente, mas eu posso dizer que foi uma experiência traumatizante para mim, mas hoje, né, já tá tranquilo assim na minha cabeça. Mas na época não foi fácil, foi bem difícil. Só a família e Deus para sustentar a gente nessas fases difíceis da vida, tá bom? Também eu tive sangramento, né? E assim, algumas regiões do corpo. E uma coisa bem complicada é ficar no oxigênio o tempo todo, depender das pessoas para te levar para tomar banho, né? Para ir ao banheiro, ficar aquele balão de oxigênio. Então, é uma experiência bem pesada que deixa você bem assim para baixo. Então foi tudo isso, né? Pulmão, oxigênio, sangramento, urina, né? Foi muita coisa complicada para lidar, né? Numa internação assim. E assimilar tudo com a falciforme, né? Um quadro bem complicado. Se você já teve, né, quer compartilhar sua experiência, comente aqui comigo e compartilhe para as pessoas tomarem cuidado, não deixarem isso acontecer, porque eu poderia não estar aqui mais, graças a Deus eu tô aqui, pela misericórdia de Deus, tá bom? Até a próxima, tchau!